Olá, eu sou o professor Luiz Gabriel e daremos continuidade à nossa disciplina de comportamento organizacional. Na aula de hoje, nós vamos abordar a comunicação nas organizações. Comunicação é muito importante porque é a partir dela que o gestor vai repassar informações aos demais funcionários, né? Então, dentro disso, a gente vai primeiramente descrever, na aula de hoje, o processo de comunicação. Nós vamos comparar também a comunicação oral com a escrita e também discutir como que, de certa forma, a informatização, a informática, as redes sociais, elas influenciam no processo de comunicação. Também listar algumas barreiras comuns à organização eficaz que o administrador deve levar em conta. Por fim, apresentar também o conceito de feedback e também uma técnica de feedback, né? Pois então, vamos falar então de comunicação. Comunicação, pelo senso comum, a maioria das pessoas já sabe o que é, né? É a troca de informações, né? É a transferência de informações e tal, né? E a compreensão do significado. Só que na comunicação, a gente tem que levar em conta que não é só a transferência de informações, mas sim o entendimento dela, né? Que isso pode ser subjetivo. Como que numa organização a comunicação pode funcionar, né? Aqui alguns exemplos. Primeiro, ela vai controlar o comportamento das pessoas, ela vai ter um impacto grande no comportamento dos funcionários, enfim, né? Ela vai, de certa forma, pode melhorar a motivação dos funcionários, dependendo de como ela é exercida. Ela pode fornecer meio para a expressão emocional das pessoas dentro de determinada organização. Também pode oferecer informações necessárias para a tomada de decisões. Mas assim, a comunicação ela vai entrar em vários processos organizacionais, né? Inúmeros, né? Então, como que é o processo de comunicação? Quais são os elementos que compõem tal processo? De certa forma, a gente pode citar tais elementos, como fonte, codificação, mensagem, canal, decodificação, receptor, ruído e feedback. O que seriam isso? Como que funciona? Bom, aqui tem uma descrição do que seria um processo de comunicação. Como que ocorre isso? Primeiramente, ao emissor, ou fonte, né, e o receptor. Fonte é quem emite uma mensagem, né? Essa mensagem, né, para ser enviada, primeiro ela deve ser codificada, que esse é o primeiro passo aqui. A partir de que uma mensagem codificada, ou seja, você tem uma ideia, uma mensagem para passar, você codifica por meio de algum instrumento. Por exemplo, uma mensagem de texto, né, uma mensagem do WhatsApp. Então você codifica, ou seja, você escreve ela, né? E então, a partir disso tem um canal, que seria, no caso, o WhatsApp, né? Nesse canal, o receptor, ele vai receber, né, a outra pessoa vai receber essa mensagem, né, e vai decodificar, ou seja, ela vai entender, ela vai interpretar aquilo que foi passado. E a partir disso ela pode dar o feedback, ou seja, a retroalimentação, a devolutiva do que foi passado. Dentro disso existe o que o pessoal chama de ruído, ou seja, são elementos externos que podem atrapalhar o processo de comunicação, né? Vamos supor que a mensagem, né, foi por WhatsApp, mas não foi escrita, não foi uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. E bem na hora que a pessoa estava falando, né, aconteceu realmente um ruído, né? Passou um ônibus atrás, né? Então, isso vai ser elementos externos que vão influenciar o canal de comunicação. Podem influenciar também o feedback, né? Ou seja, são elementos externos que influenciam o processo de comunicação. Não precisa ser ruído só de barulhos, pode ser outros tipos de ruídos, né? Como, por exemplo, falhas de digitação, né? Enfim. Então, o processo de comunicação, de certa forma, é esse aí, né? Só que assim, dentro do processo de comunicação, existem vários meios de como ele ocorre, né? Ele pode ser oral, né? Ou seja, falando, né? Qual que é o bom de você passar uma mensagem, de certa forma, oral? Que ela é rápida, né? Você pode falar e receber a devolutiva facilmente. Porém, tem desvantagens, né? Também você pode ter essa distorção do que você fala, né? A pessoa pode entender diferente, enfim, né? Tem a comunicação escrita, né? O que é o bom da escrita? Que ela é tangível e verificável, né? Como desvantagem, vai demorar mais tempo, né, e não vai ter um retorno na hora. Dentro das organizações, né, às vezes, acontece muita questão que as pessoas preferem uma comunicação escrita porque ela fica registrada para a posterioridade. Ou seja, você mostra que você pediu para determinada pessoa fazer um pedido, por exemplo, né, aquilo fica registrado, né. Aí já em algumas organizações, as pessoas talvez não queiram que algo fique registrado e elas preferem a comunicação oral, né? Então vai depender muito da questão política dentro das organizações, como que as pessoas se comunicam. E também tem a comunicação não verbal, né? Que vai complementar outras formas de comunicação, enfim, né? Daí a linguagem corporal, enfim, que vai expressar sentimentos, emoções e tudo mais. Mas também tem o problema que isso pode prejudicar o processo de comunicação pela interpretação que cada um dá para isso, né? Daí entra a questão cultural também e tudo mais.
Então, a comunicação eletrônica, hoje em dia se fala muito disso, né? Como que a eletrônica, né, o celular, os computadores impactam na questão da comunicação. Né? Então tem aqui algumas questões, né? Por exemplo, o e-mail. O e-mail é algo que o pessoal já utilizava muito, né? E continua utilizando, ele tem algumas vantagens, né? Porque ele é rapidamente escrito, você pode editar, você pode reencaminhar ele, né? E você pode mandar para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Uma das possíveis desvantagens do e-mail é que às vezes vem muita informação junto. Às vezes a pessoa demora para ler o e-mail, né? Diferente do WhatsApp. Falta de conteúdo emocional. Às vezes um e-mail acaba sendo muito frio, né? Muito impessoal, enfim, muito corporativo. Então assim, depende muito para que é. Né? E às vezes, por uma comunicação empresarial formal, o e-mail é a melhor opção. Né? O WhatsApp. Hoje em dia, muitas organizações utilizam o WhatsApp como meio de comunicação. Né? Como principal vantagem é a rapidez. A pessoa carrega o celular no bolso, geralmente, e ela acessa isso facilmente, rapidamente. Ela abre o celular. Então, a mensagem chega quase que instantaneamente para a pessoa. E a pessoa pode responder na hora. Dentro disso, também tem a questão de utilizar áudio ou escrita pro WhatsApp. Né? O pessoal que utiliza escrita acha é mais demorado para você escrever, mas é muito mais rápido para a pessoa ler. Né? Já o áudio, ele depende ele é muito mais fácil para você mandar, às vezes, só que vai depender muito do meio externo, caso exista ruídos, e também vai ser mais demorado para a pessoa escutar esse áudio. Ela, às vezes, está num ambiente de trabalho que não permite que ela escute, ou porque tem muito barulho, ou porque seria intrusivo. Né? Mas, porém, o WhatsApp tem algumas desvantagens, né? Isso mesmo, que ele pode ser também intrusivo, ou seja, acontece, às vezes, comigo, receber WhatsApp de alunos, né? De noite, ou seja, numa hora que você, domingo à tarde, domingo à noite, né? Então, às vezes, dependendo do seu trabalho, você pode ser acessado a qualquer momento, né? Isso, inclusive, pode gerar problemas para a organização, né? Futuros até processos, né? Trabalhistas e tudo mais, né? E também pode desviar a atenção do trabalho. A pessoa fica recebendo WhatsApp toda hora, né? Às vezes é de questão do trabalho, mas né, isso pode ser problemático. E também tem a questão da intranet, que é a internet de uma determinada organização, que não é aberta à rede, né, externa, né, que também permite alguma comunicação. Né. Tem a extranet, né, que é a relação de internet, né, mas que conecta uma organização com fornecedores, clientes, enfim, né, parceiros estratégicos. Também é um meio de comunicação. A videoconferência, né, que também o pessoal utiliza muito por Skype ou por WhatsApp ultimamente, né, que às vezes permite que todas as pessoas em países diferentes, né, estejam presentes juntos, né, também é algo interessante. Né. Só que dentro disso tem algumas barreiras que deveremos levar em conta, que existem que podem prejudicar uma comunicação eficaz. Né. Primeiro, a questão da filtragem. Né. O que seria essa filtragem? Manipulação da informação pelo emissor, ou seja, quem manda a mensagem, para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. Às vezes acontece isso, né? Pode ser que uma empresa ela dê férias coletivas para alguns funcionários porque ela esteja vendendo pouco. Vamos supor uma montadora. Né? Ela pode redigir um e-mail falando que essas férias coletivas elas vão ser boas porque podem reestruturar nossos processos, nós podemos repensar nossos produtos e os funcionários vão ter um tempo para dedicar à melhoria da sua qualidade de vida. Ou seja, na verdade a empresa ela entrou em férias coletivas porque ela tem problema de vendas. Né? Só que eles manipularam, né, essa informação para parecer uma coisa relativamente boa, coisa que não é. Né? Então essa é uma barreira que acontece dentro das organizações. Outra é percepção seletiva. Né? Às vezes a pessoa que lê uma mensagem, ela tem uma percepção que ela só vai em algum ponto. Por exemplo, uma empresa fala sobre como vai ser o cronograma de determinado mês e ela fala sobre em determinado local, sobre um feriado. A pessoa só vê o feriado, porque ela que se interessa por isso. Né? Ou, enfim, por outras situações. Mas isso se deve a quem vê a mensagem, né? O receptor. Outras barreiras, né? A sobrecarga de informações. Você faz um e-mail de 2 páginas para a pessoa, um e-mail gigante. Então vai ser muita coisa, né? E daí você fala, mas eu coloquei ali no e-mail. Você não se lembra? Mas você colocou no meio do e-mail, um e-mail gigante. Então, uma sobrecarga de informação também é uma barreira para comunicação eficaz. Né? Você mandar 30 mensagens de WhatsApp, né? Então isso também é complicado. A questão de emoções, né? A maneira como o receptor se sente no momento que recebe a mensagem vai influenciar sua maneira de interpretar, né? Então se a pessoa ela estiver triste ou estiver alegre, enfim, ela vai receber a mensagem de forma diferente, né? A questão da linguagem, né?
Às vezes você escreve uma coisa e para outra pessoa aquilo tem outro sentido, né? Também a questão de você utilizar gírias, enfim, no meio corporativo é meio complicado. Então é importante você deixar o mais objetivo possível, né? E também tem uma questão que as pessoas às vezes têm medo de se comunicar, né? Seja falando ou escrevendo, né? Então o medo da comunicação também pode ser uma barreira para uma comunicação eficaz. Daí a pessoa não repassa informações, enfim, e tudo mais, né? Então, dentro do processo de comunicação, algo bem importante é a questão da devolutiva, ou feedback em inglês, né? Que seria a retroalimentação. O que visa esse feedback ou retroalimentação? Visa gerar uma informação capaz de reforçar um padrão de desempenho ou de mudar esse padrão de desempenho, né, gerando um processo de aprendizagem, que deve ser constante e contínuo, né? Então o feedback, na verdade, ele visa o desenvolvimento da pessoa, ou seja, melhoras, né? Melhoras e desenvolvimento de habilidades. É isso que é o foco do feedback, né? A devolutiva não é, a princípio, para dar broncas, né? Seria para melhorar, embora em muitas organizações não é bem isso que acontece, né? Então, para a pessoa que vai dar essa devolutiva, esse feedback, é importante que ele compreenda o processo, né? Ele passe isso num ambiente propício, né? Ele faça isso com uma certa relação de confiança e prepare, né, esse enfoque no desenvolvimento da pessoa, tanto de competências e de atitudes também, né? Então aqui eu trouxe um modelo de como que seria uma técnica de feedback, que o pessoal chama de técnica do sanduíche. O que é isso, né? Geralmente, quando é feito numa organização uma avaliação de desempenho, o gestor dá a devolutiva aos funcionários, né? Ou, enfim, em qualquer processo administrativo também isso ocorre. Muitas vezes isso é dado de uma maneira que fica muito ou impessoal ou muito agressiva ao funcionário. Então aqui essa técnica do sanduíche, como que ela funciona? Primeiramente, né, quando um gestor vai dar uma devolutiva a um funcionário, a ideia é que ele, primeiramente, né, no topo do sanduíche, né, ele vai falar o que ele vai, né, que é essa devolutiva e tal, e geralmente se fala alguma coisa relativamente boa, né, fala que essa devolutiva ela vai visar o desenvolvimento da pessoa e falar algo relativamente boa, né, visando o desenvolvimento dela, né. Enfim, depois se fala como que se dá a devolutiva. Daí sim, dadas críticas, sugestões de melhorias e tudo mais, né, a partir do que foi avaliado. Por exemplo, o que estava errado no trabalho, enfim, as questões pontuais da devolutiva. E por fim, né, se fala uma característica positiva da pessoa também, e visando o futuro, não só o passado, o futuro, né, o desenvolvimento, que seria o feed forward, né, não feedback, não é alimentação para trás, mas para frente, né, visando que a pessoa se desenvolva e aprimore os aspectos que foram criticados durante a avaliação, né. Enfim, aqui a gente viu que a comunicação é um processo fundamental nas organizações, não só no processo de liderança, mas todos os processos organizacionais levam em conta a comunicação, né. É importante que a empresa, de certa forma, tenha consciência dos métodos de comunicação internos e externos, né, seus pontos positivos, negativos, né, e como lidar com isso aqui. E também como que se dá a questão da devolutiva, que é muito importante para um gestor, né? E a comunicação estratégica também é algo muito importante, porque é a partir dela que os conceitos da organização são repassados aos demais colaboradores e também ao público externo, né? Então essas são as referências. Muito obrigado, bons estudos.